Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 7, 8 e 22 da Itapema TV a cabo e também canal 11 da NET, pela internet, tvguarujá.com.br. Ambiente Social sempre com oferecimento do Colégio de Faculdade Dom Domênico. Educar é uma questão de dom. Anota aí o telefone 3308-3000, aqui na Vila Maia, no centro do Guarujá, na rua Dr. Arthur Costa Filho, não é? Quem mais com a gente? Restaurante Milani, lá na estrada do Pernambuco. Um beijo carinhoso para todo o pessoal lá no Restaurante Milani. Praiarte, a sua fábrica de cadeiras de praia aqui no centro do Guarujá. Na Buenos Aires, Real Center, a loja de variedades em Vicente de Carvalho, ali na Padre Anchieta, no centro da cidade. Quem mais? Ótica Vicente de Carvalho também. Gente, ó, mais de 40 anos, não é? Atendendo a população do Guarujá. Ótica Vicente de Carvalho, lá na Rio Grande do Sul. Quem mais conosco? Olha só, Decorar.com, a sua loja de móveis de demolição, aqui em frente ao Jequitimá, não é? Na Enseada. Restaurante Quebra-Mar, um abraço carinhoso para o meu amigo Marquinhos. Quebra-Mar ali ao lado do Carrefour, uma delícia por sinal, tá bom? Super Parque, aqui no centro do Guarujá, ainda aqui no centro, não é? Ao lado do Shopping La Plage. Quem mais com a gente? Esquinão do Espeto, é claro. Meu amigo Toninho, Felipe, todo o pessoal do Esquinão do Espeto, ali na Rua Santos, esquina com a Leomil. Ó, cerveja 0 grau, não é? E o melhor espeto da cidade, sem dúvida nenhuma, tá bom? Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa situação atual, mas vamos falar um ponto de vista espiritual, espiritualista, um ponto de vista holístico. Convidei mais uma vez aqui Ricardo Plaça, terapeuta holístico, para bater um papo com a gente sobre a nossa situação atual, sobre espiritualidade também, nos levar um pouquinho à reflexão sobre a nossa própria vida. Ricardo, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Obrigado, eu. É sempre um prazer enorme estar contigo e tua equipe aqui. Tá certo, obrigado pelo carinho. Senhor Ricardo, mais uma vez a gente para um pouquinho o programa para falar sobre a nossa atualidade. A gente vê um mundo violento hoje, né? A gente percebe, qualquer pessoa percebe que tem alguma coisa errada com a nossa sociedade. E quando você para olhar para um livro, artigo, para qualquer caso espiritualista, a gente escuta o seguinte: olha, o planeta ele está passando por uma transformação para melhora. Que transformação é essa que a gente pode esperar? E também o que justifica todo esse desarranjo social que a gente vem vivendo aí nos dias atuais? Muito bem, Elon. O planeta é um ser vivo como qualquer um de nós. Todo ser vivo criado por esse universo, ele tem por meta a evolução. Isso acontece com os minerais, os vegetais, os animais, o próprio ser humano, e numa escala macro também com os seres já de luz que já estão em outros níveis de consciência muito mais avançados do que o nosso planeta. E a Terra, hoje, está passando por esse processo e já houve outras vezes, tanto que nós tivemos períodos onde a arte, a música, a pintura, a própria arquitetura esteve num auge e de repente tudo isso declinou devido a uma série de consequências a nível global e hoje isso está novamente num processo de transformação, ou seja, não é só o nosso país, o nosso continente, o mundo como um todo está precisando buscar esse norte que chama-se evolução. E a evolução é em todos os níveis, inclusive espiritual. O senhor falando no mundo todo, e eu faço aqui uma reflexão comigo mesmo, que eu falo de um caos, de uma violência, mas muitas vezes a gente tem essa visão quando a gente olha para a nossa realidade brasileira. Vivemos aí, alguns concordam, outros não, uma guerra civil, as pessoas estão se atacando. Também a gente, quando para pensar hoje num conflito, de repente, Estados Unidos, Venezuela, a participação da Rússia, a gente fica meio com a orelha em pé. Mas, por outro lado, a gente vê países com uma população, uma cultura diferente, países que não têm essa visão que nós temos de violência, países mais evoluídos até culturalmente. Isso
reduz um pouco essa visão nossa? Fala assim, olha, como que a gente fala que o mundo está em transformação, que o mundo está violento e existem outros países que as coisas andam? É um problema nosso, brasileiro, será? É o problema do brasileiro, realmente. O Brasil sempre esteve na contramão da história, infelizmente, não é? Isso é karma? Olha, não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Eu acredito que sim. O povo brasileiro, ele é formado por inúmeras raças, né? E raças antigas. O povo brasileiro em si ainda é recente, tem 500 anos, talvez um pouco mais, porque foi uma miscigenação de inúmeras raças. Então isso acaba caindo na questão kármica mesmo, porque começa na questão kármica individual, coletiva e global, como no caso de um país, no caso de hemisférios, né? Enfim, para todo lado que a gente for olhar nesse globo, nós vamos perceber que semelhante atrai semelhante. Então, prosperidade vai para um lado, terceiro mundo vai para o outro, e a gente não sabe por que aquele lado é melhor e esse lado não acompanha, digamos, a evolução de alguns países. É uma questão kármica, sim. É uma questão kármica. Então o senhor fala semelhante atrai semelhante. Muitas vezes o senhor não para prestar atenção e olha para a sociedade e fala assim, mas eu não pertenço muito a essa sociedade, eu não sou daqui. Posso estar aqui, mas também não sou, não compartilho desse pensar da sociedade, desse pensar que vive essa realidade. Isso não vai contra um pouquinho esse semelhante atrai semelhante, ou não, nós estamos enganados? Teoricamente enganados, né? Porque a vida está sempre certa. A experiência espiritual desses 37 anos me fez ver com outros olhos essas questões. Quando a gente sente lá dentro do nosso ser que isso nos agride de alguma forma, é porque estamos aqui por algum motivo para colaborar na mudança. Porque senão estaríamos fazendo exatamente o que os demais fazem, né? Por questão de similitude, né? Semelhante atrai semelhante. Se eu gosto do mal, eu vou me juntar com a equipe que está desse lado, que acredito estar fortalecida. Se eu procuro fazer o bem, entre aspas, porque fazer o bem ou fazer o mal é um estado de consciência, não é um fato. É um estado de consciência que cada um vive. Então, a evolução se baseia em cima desses duas forças antagônicas. A ausência da luz, porque a luz simboliza o autoconhecimento, o crescimento como um todo, né? E a ausência da luz é a ignorância das coisas belas que estão aí para serem observadas, as boas escrituras que estão aí para serem lidas, enfim. A ignorância acaba criando um impacto mais grotesco com a realidade. Então, segundo o senhor Ricardo, você está aqui ou para colaborar ou para fazer parte do problema, não é? Ou parte da solução ou parte do problema. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá. Deixa eu falar para você do Destinação Criança, não é? Olha, ainda dá tempo, pessoas físicas que utilizam o modelo completo podem destinar até 3% do imposto devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se você, pessoa física ou pessoa jurídica, pode contribuir com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui do Guarujá, tá bom? Então, tem aqui, você está vendo aí na tela, pode acompanhar o Destinação Criança no CMDCA aqui de Guarujá. Fala com o seu contador, fala, olha, eu queria doar uma parte do meu imposto, você não vai pagar nada por isso, você vai destinar uma parte do teu imposto para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nós temos que fazer a nossa parte, por mais simples e mais singela que seja, nem que seja contribuindo um pouquinho com o nosso imposto para o CMDCA, não é? Para que, quem sabe, a gente não tenha aí menos crianças na rua, não é? E mais oportunidades para essa molecada.
Seu Ricardo, hoje nós estamos batendo um papo aqui com o seu Ricardo Plasso, com o Ricardo Plasso, terapeuta holístico, falando um pouquinho sobre atualidade, sobre espiritualidade. O senhor estava falando agora, a gente estava até brincando aqui no final do bloco anterior, ou você veio para colaborar ou para atrapalhar, você vai decidir o que é, né, o que você quer para a sua vida, o que nós queremos para a nossa vida. E nessa linha de raciocínio, seu Ricardo, a gente pode pensar o seguinte: o planeta está passando por uma transformação, ele pode vir a melhorar, a gente espera por isso ou não, mas isso tem que se levar em consideração que essa transformação ela é muito de indivíduo para indivíduo, não é? Não dá para vir do coletivo para o individual, mas sim ao contrário, porque a gente percebe muita gente falando assim, eu queria mais paz, poderíamos viver um mundo de paz, mas brigando com o vizinho, brigando com a família. Então essa reforma ela tem que ser muito pessoal, né? Começa pela pessoal de cada um, né? Cada um tem que ter um compromisso consigo mesmo nesse processo de evolução. Porque nós fomos ensinados a olhar só para fora. E assim a gente se tornou extremamente materialista, né? E egoísta também. Quando se torna extremamente materialista, se torna egoísta. Quanto mais vier para o nosso lado, melhor. E com isso há um choque social, né? Uns com tantos e outros sem nada. E isso a tendência é cada vez mais se ampliar no sentido de poucos tendo muito e muitos tendo cada vez menos. E se não houver uma mudança radical de valores, a guerra é iminente. Uma guerra global, uma guerra entre a sociedade ou uma guerra individual, do indivíduo para com ele mesmo. Sim, não tenho dúvida disso. E a questão é como mudar. Então, como mudar? As religiões estão aí acreditando que estão fazendo mudanças. A minha humilde opinião, não estão mudando nada. Porque cada um está brigando, puxando a sardinha para o seu lado. E ainda o senhor fala, né, que um dos caminhos a gente tem numa sociedade que é uma sociedade externa, que olha para o externo, consumista. A religião também ensina muito isso. Você venha procurar Deus porque aqui você vai ter um carro melhor, uma casa melhor, você vai viver melhor. Então é uma religião que também te leva ao externo. Não tenha dúvida. E isso é a tendência a ficar cada vez mais... É uma doutrina. Uma visão você não consegue limitada. ver nada além do que está à sua frente, não é verdade? Isso já é um planejamento a médio e longo prazo das questões políticas, das questões religiosas. Recentemente eu vi um documentário sobre a pesquisa da Bíblia, as inúmeras transformações que a Bíblia sofreram nesses últimos 2000 anos. Houve nada mais, nada menos do que 26 traduções da Bíblia. Cada uma totalmente choca-se Com a outra. frente a frente com a outra. Então, o que se busca entender desse exemplo, desse simples exemplo, é que foi traduzido de acordo com as suas conveniências. Então, aqueles que traduziram de acordo com as suas conveniências. E hoje muitos ainda interpretam segundo as suas Exatamente conforme foi ensinado. Então, cada setor da sociedade, aqui não vai crítica às religiões atuais, mas a isso que chamamos de religião. Que a palavra por si só explica o verdadeiro sentido. A religião é religação, vem do religare, não é? E quer dizer unir o ser a alguma coisa superior, unir o ser ao seu Criador. Mas na prática não é exatamente isso que ocorre. Senhor Ricardo, o senhor está falando aqui sobre essa interiorização. A gente vai falar um pouquinho sobre meditação no próximo bloco. De repente a meditação é um caminho para que a gente se encontre. Daqui a pouquinho, após o intervalo, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, falando um pouquinho hoje sobre espiritualidade, batendo papo com o Ricardo Plasso, terapeuta holístico. Ricardo, a gente fechou o bloco anterior
o senhor estava falando dessa busca interior, dessa interiorização. A meditação é um caminho para essa busca, encontrar a paz que está dentro de cada um? Perfeito. A meditação é uma das ferramentas, mas eu digo até mais prodigiosa, porque a partir do momento que você busca a meditação, você quer aprender algo que te leve a algum lugar. E a meditação realmente consegue nos levar a esse foco interior. Nos primeiros momentos, tem aquelas fases de crises transpessoais, né? Ou seja, a nossa alma, quando ela começa a receber o fluxo benéfico da meditação, ela entra em choque com ela mesma. Porque toda aquela coisa sedimentada, aqueles valores que estão lá no fundo do baú, como medo, angústia, vem à tona. Aí é o choro, é o pranto constante. E as pessoas que não são avisadas sobre essas questões, elas deixam de continuar a meditação, porque se assustam com elas mesmas. Ao contrário, é uma limpeza. É uma limpeza daquela carga emocional que está lá dentro, né? E a alma que cedia todas essas cargas emocionais, ela, ao deixar vir para o lado de fora, através da expressão daquilo que lá dentro está guardado, ela acaba assustando o eu inferior, que somos nós, a personalidade, né? E a pessoa deixa de estudar, deixa de dar continuidade, porque não recebeu uma orientação anteriormente a respeito das etapas. Há uma dificuldade muito grande também que as pessoas encontram de parar o pensamento. Na realidade, a gente vive numa tagarelice interior, né? E a pessoa tem essa dificuldade muitas vezes, né? De parar por 30 segundos que seja, né? Na verdade, o pensamento não para, a gente substitui por algo melhor. Olha só. Então você não precisa se preocupar em parar o pensamento, substituir ele. Porque quando a gente fica no silêncio, é um grande problema, porque a gente não consegue ficar num silêncio total, né? Onde entra a tagarelice interior. É você com você mesmo, aquela conversa, e de repente você acaba ficando bravo com você mesmo de tanta coisa que você não quer pensar, sentir, e até ver, né? Porque as imagens vêm na sua tela mental. E de repente, isso acaba criando mais um trauma, né? As pessoas, poxa, eu estou passando por problemas emocionais, mas não sabe explicar o problema, como ele se processa, né? A meditação, quando bem orientada, ela ativa valores do próprio ser, aonde esse ser avança no sentido de enfrentar seus próprios fantasmas e, consequentemente, a percepção de valores que ele já tem, mas desconhece, que é o amor, que é a paz interior, que é porque todos nós, em algum momento da nossa existência, a gente vivenciou isso. Nós não vivenciamos há milhões de anos esse caos que está hoje, não é? Houve momentos de grande crescimento, de grandes momentos de evolução, no verdadeiro sentido da palavra, e isso está sedimentado na nossa alma. A gente não perde nada. Cada vida é uma somatória constante de experiências, não há interrupção. Agora tem que buscar, tem que resgatar, né? Achar onde que se encontram esses valores dentro de cada um de nós. E a gente está falando um pouquinho sobre a nossa realidade, sobre essa busca do próprio ser humano. E o que a gente pode esperar para o futuro, espiritualmente falando, para o planeta mesmo? O que vem por aí? Para poder explicar essa pergunta que você me fez, eu tenho que falar do verdadeiro significado de uma palavra simples: fé. Quando se fala em fé, as pessoas já acham que é em relação a Deus, em relação aos seus santos de devoção, na área espírita, em relação a espíritos de luz. Não, fé quer dizer simplesmente permissão. Você se permitir. Esse é o verdadeiro sentido da fé. Você se permitir e acreditar naquilo que você está se permitindo. Se você quer ter uma vida de paz, você tem que se permitir essa busca.
Porque até então a gente acredita que a paz vem de fora, através de algum acontecimento que de repente você entra Que tudo esteja no bem nirvana, na vida, né? Eu queria que tudo estivesse bem, eu estaria em paz. Exato. Mas nunca tudo está bem. Não é por aí. A paz você constrói dentro de você, através desses valores que nós já temos e que por algum motivo nós recalcamos ele. Então não adianta a gente ficar esperando para o futuro um paraíso, um mundo maravilhoso. Isso a gente volta na questão anterior. Está dentro de cada um de nós. Para viver o novo mundo, para sentir isso, você precisa primeiro se permitir estar, viver esse novo mundo. Agora, esse mundo verdadeiro já existe. Eu me passo o endereço para a gente colocar no rodapé. Tá bom? Esse Dentro mundo de cada um. está dentro de você. De cada um. Então, o mundo que você idealiza é um fato. Isso já está acontecendo. Agora, se você não alimenta esse mundo, ele morre. Percebe? Então, se você acredita naquele mundo maior, naquela transformação que o planeta tem que passar, isso começa com você, depois dentro do teu lar, depois você leva para fora, leva para a sociedade através de reuniões constantes que a gente vai podendo participar das nossas ideias e até que a gente chega no sentido macro de ter a oportunidade de falar daquilo que a gente acredita. Como você está dando a oportunidade a mim de falar do que eu acredito. Tá certo. E que vive. Né? Não é? Vou agradecer, Ricardo Plaça, vou agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa. É super bacana poder trazer aqui o senhor Ricardo no ambiente social para esclarecer as nossas dúvidas, para falar um pouquinho sobre temas agradáveis, não é? E sobre uma nova ótica, uma nova esperança para a sociedade. Senhor Ricardo, o Lar Assistencial Rubataiana, Manuel Penelas. 536, Santa Rosa. Atendimento, segunda e sexta? Segunda e sexta, atendimentos de orientação. E quarta-feira estamos dando um curso de apometria quântica e apometria cósmica, exatamente abordando esse tema que a gente conversou um pouco. É um curso gratuito. A intenção desse curso é criar multiplicadores, ou seja, aquilo que nós acreditamos a gente está passando no curso, mais a parte técnica dessa terapia, que ela primeira ela se comporta como uma autoterapia, depois que a gente aprende determinadas técnicas mais profundas, a gente está habilitado a passá-la para frente. Essas pessoas que lá estão, que são 112 pessoas, né, têm sido assíduos, já fazem 3 reuniões. Essas reuniões irão se estender até o meio do ano que vem, todas as quartas-feiras. Ela visa exatamente preparar os interessados. Quem estão indo lá? Exatamente aqueles que atenderam ao chamado, não nosso, mas deles próprios. Sim. Eles perceberam nesse chamado que alguma coisa pode ser útil. Então são 100 pessoas que estão começando a entender que o caminho começa exatamente por cada um de nós. Se a gente conseguir levar esse projeto para 2, 3 anos e ampliá-lo para outros espaços, vai ser ótimo, porque isso é uma bola de neve, vai crescer infinitamente. Então, fica aqui uma ideia para quem se interessa em ceder espaços, para que a gente possa, uma vez por semana, falar sobre isso, sem onerar exatamente nada. Ricardo, vou agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Olha, toda quarta-feira, Manuel Penelas no Santa Rosa, número 536. É um curso super bacana, vale a pena você comparecer. Tá certo? Um grande abraço, fica com Deus, se cuida, força sempre e até o próximo programa.